Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é professor Ricardo Silva Borges, certo? Vamos dar continuidade agora aqui na disciplina de Higiene e Segurança do Trabalho, no curso de Engenharia Eletrônica da Faculdade Netcom, a nossa quinta aula, que é dando continuidade ainda na análise e gerenciamento de risco, ou seja, ferramentas e técnicas que são utilizadas justamente para detectar os riscos e propor medidas de controle, ou seja, as famosas medidas preventivas. Então temos aqui o exemplo da árvore de causa, né? Ela indica graficamente todas as situações que contribuem para o fato, ou seja, o acidente ou o problema, encadeamento lógico e que, se sanadas ou retiradas a tempo, poderiam minimizar o efeito da lesão ou dano, ou mesmo impedir o acidente ou doença profissional ou doença ocupacional, certo? Então, pessoal, é muito importante a utilização da árvore de causa, porque anterior ou antecessor ao problema existe inúmeras causas. Então é importante o que? Delimitar essas causas, ou seja, escrever elas passo a passo até chegar ao acidente. Ou seja, fazendo a eliminação ou a neutralização da causa inicial, consequentemente a gente consegue o que? Neutralizar o acidente. Então, com busca nessa análise, serão propostas correções que podem ser complexas ou não, e que orientarão a luta do trabalhador por um ambiente seguro e saudável, né? Isso é muito importante, um espaço laboral para que o profissional possa exercer sua função da maneira mais saudável possível, né? Um espaço laboral compatível e satisfatório. Então, como fazer uma análise de acidente baseada na árvore de causa? Ou seja, a árvore de causa parte de um fato indesejável, ou seja, um problema, um acidente, como consequência de um acidente ou doença, e com base numa pergunta simples: por quê? Né? Ou seja, como aconteceu esse acidente? Então, vai se montando todas as possíveis causas, ou seja, anterior ao acidente, relacionadas entre si, formando uma ramificação da árvore. Então, o método da árvore de causa baseia-se na teoria de sistemas, a qual aborda o acidente de trabalho como um fenômeno que, pessoal, complexo, certo? Como a gente sabe, infelizmente o acidente é um fato que indesejável. Então, dessa forma, a metodologia analisa diversas possíveis causas e assim revela as variações e os desvios ocorridos na atividade. Beleza? Então, a aplicação da metodologia de árvore de causa exige a reconstrução detalhada, com a maior precisão possível, da história do acidente. Ou seja, como a gente acabou de ler, né? Acabamos de verificar aqui no slide. Antes de acontecer o acidente, existe o quê? Inúmeras causas relacionadas a esse acidente. Então, o importante da utilização da árvore de análise, né? Identificar todo o histórico até chegar ao acidente e propor medidas preventivas para neutralizar ou eliminar a primeira causa, né? Que vai desencadear para ocorrer o acidente. Então, a construção da árvore de causa é realizada a partir do fato final, né? Ou seja, parte do acidente, como consequência, a cronologia dos fatos para representar a sequência das ligações que devem ser respeitadas, certo? Então, ao analisar cada fator, deve-se realizar a seguinte pergunta: qual fator contribuiu efetivamente ou aumentou a probabilidade de ocorrência do fato seguinte, certo? Ou seja, tem que estar tudo interligado. Então, cada fato deve ser ligado ao antecessor, seguindo a representação gráfica quanto ao tipo de antecedente, ou seja, qual é o tipo de antecedente: estado ou variação, quadrado, ciclo, respectivamente. Ou seja, pessoal, o formato de fluxograma que é feito a árvore de causa. Então, aqui a gente pode observar esses exemplos. Como esse exemplo, ele parte a partir do acidente, que no caso, no primeiro exemplo, temos aqui o que? A lesão da coluna. Então, o antecessor é o que ocasionou a lesão da coluna? Foi uma queda. E o que ocasionou essa queda? A pessoa escorregou. Mas por que ela escorregou? Porque havia óleo no piso, certo? Então,
para a gente tentar eliminar esse tipo de acidente, né, é importante fazer o que? A eliminação ou a neutralização da causa inicial, que no caso é havia óleo no piso. Segundo exemplo, temos aqui o acidente, a ruptura de um tanque, certo? Então, como vocês podem observar na legenda, pode ter duas causas interligadas a esse acidente simultaneamente. Então, esse ciclo indica o quê? Que mais de uma causa contribui para o fato, que no caso aqui o acidente. Então, o que poderia ter contribuído? A pressão de operação do tanque estava desregularizada ou metal debilitado, certo? As paredes desse tanque, ele estava com materiais o quê? Frágeis, o metal estava frágil, corroso. Então, e o que antecede, o que proporciona o metal debilitado? A corrosão, né? Como a gente sabe. A corrosão proporciona fragilidade ao metal. Mas por que aconteceu a corrosão? Porque o tanque está localizado num local que tem bastante umidade, certo? Então, para evitar a ruptura do tanque, a gente tem duas situações. Fazer o que? A eliminação dessa umidade, né? Propor medidas preventivas para esse tanque não estar em um local úmido e propor o que? A regularização da operação, né? Ou seja, os medidores têm que estar o que? Regularizados para o tanque não chegar a esse ponto de ruptura. No terceiro caso, temos aqui o acidente, o fato é o que? Produção sem energia elétrica, certo? E o que ocasionou, antecessor a esse acidente foi o que? O curto-circuito, que ocasionou a produção sem energia. Mas o que antecede o curto-circuito? O desgaste de fiação elétrica, certo? Mas por que ocasionou o desgaste da fiação elétrica? Ataque de ácido, certo? Aí temos aqui duas causas relacionadas ao ataque de ácido, que no caso é o vazamento de tubulação ou a tubulação de ácido estava acima da fiação elétrica. E dando continuidade aí na parte de vazamento de tubulação, temos o que? O que ocasionou o vazamento de tubulação? A corrosão da tubulação de ácido. Certo, pessoal? Então, para entender melhor a árvore de Carlos, temos esse exemplo. João estava furando uma tubulação para executar o serviço. Se equilibrava de umas caixas, né, em forma de escada, ou seja, ele subiu de forma negligente em cima de umas caixas para poder realizar o serviço. Então ele utiliza uma furadeira eletroportátil, certo? Ele já havia feito vários furos e a broca estava com o frio gasto, certo? Por essa razão estava forçando a penetração da mesma. Então ele já estava também negligenciando a operação dessa furadeira. Dando continuidade, temos que momentaneamente a sua atenção foi desviada por algumas faíscas, né, que saíram do cabo de extensão, exatamente onde havia um rompimento que deixava descoberto os fios de eletricidade. Então, ao desviar a atenção, ele torceu o que? O corpo, forçando a broca de um furo. Com a pressão, ele quebrou. E, neste momento, nesse mesmo instante, né, ele voltou o rosto para ver o que acontecia, sendo atingido por um estilhaço em um dos seus olhos, certo? Ou seja, o estilhaço da broca chegou a bater no olho dele, atingiu o olho dele. Então, com um grito, largou a furadeira, pôs a mão no rosto, né, e perdeu o equilíbrio e caiu, né? Como a gente havia comentado, ele estava em cima de caixa, ele estava em cima de um local estável, né? Porque o certo é ele ter usado a escada. Então, um acontecimento semelhante tinha ocorrido há um ano atrás, nessa mesma empresa, determinava o quê? Que o uso de óculos de segurança na execução dessa tarefa é de suma importância e é essencial. Então, os óculos que ele deveria ter usado estava sujo e quebrado, pendurado em um prego. Então, segundo o que o supervisor disse, não acontecera nenhum acidente nos últimos meses e o pessoal não gostava de usar os óculos, ou seja, negligência dos empregadores, quanto também do supervisor, porque o supervisor tinha que mandar, ele tinha que orientar a utilização do óculos, independente se o trabalhador usa ou não. Tinha que ser executado esse serviço com a utilização do óculos. Então, por essa razão,
ele se preocupava em recomendar o uso do mesmo nessa operação, pois tinha coisas mais importantes a fazer. Então a gente observa, né? Negligência também do supervisor. Então a gente pode observar aqui, pessoal, árvore de causa. Temos aqui então um acidente, que foi a queda. O que ocasionou esse acidente? Foi duas causas. Foi o desequilíbrio, né? E foi a execução da tarefa sobre a caixa. E o que ocasionou o desequilíbrio? Foi o estilhaço nos olhos, certo? Como a gente já havia comentado, o estilhaço dos olhos bateu no olho dele e, consequentemente, ele torceu o corpo. Então, ele chegou ao ponto de desequilibrar, né? E por que ocasionou o estilhaço no osso? Tem duas situações. A broca quebrou e não utilizar o EPI, né? Ou seja, o óculos de proteção. E o que antecede a não utilizar os EPI? Ele não cumpriu o padrão, né, de segurança que deve ser adotado. Em relação à broca quebrou. Por que a broca quebrou? Porque ele tinha feito o quê? Ele forçou a broca para chegar ao ponto de quebrar. Mas o que chegou assim, o que fez ele forçar a broca, pessoal, foi duas causas. O fio da broca estava gasto, né? Como a gente havia comentado, ele havia feito vários furos e, consequentemente, não se atentou ao desgaste da broca. E também, o que ocasionou também forçou a broca, né? Para chegar ao ponto de ruptura, também ele torceu o corpo. Então, o que antecede, o fio da broca estava gasto. Havia feito vários furos. Em relação, porque ele torceu o corpo, que ele desviou a atenção. Mas o que ocasionou esse desvio da atenção? Foi a geração das faíscas, né? Da extensão. E o que gerou essa fazer a extensão foi o cabo de extensão danificado. Certo? Então, pessoal, parte sempre do acidente e vai se ramificando a árvore em relação às causas que levaram a esse acidente. Beleza? E também, pessoal, existe também essa outra ferramenta que é muito boa na parte de gerenciamento de risco. É a análise de modo de falha e efeito, certo? Que é uma técnica de análise de risco que consiste em identificar os modos de falha do comportamento de um sistema, os efeitos dessa falha para o sistema, por meio do meio ambiente, para o próprio componente, certo? Então o objetivo da AFNE são os sistemas, AMFE. Então o foco são os componentes e suas falhas. Então é utilizado, pessoal, justamente esse tipo de fichário, esse tipo de documento que tem que estar escrito os componentes, os modos de falhas, os efeitos tanto entre os componentes como no sistema, o método de detecção desses componentes e propor o quê? Medidas de controle de risco de emergência, certo? A outra ferramenta também, pessoal, que é utilizada na análise de gerenciamento de risco é o ciclo WH, que consiste em quê? O que? Que é o what, why é o porquê, who é o quem, when, quando, where, onde e who, como, certo? Então, vamos ver aqui esse exemplo, como é feita essa aplicação. Ou seja, senhor fulano, motorista de empilhadeira, segue dirigindo de frente com a parte de produtos no garfo da empilhadeira às 12 horas. Efetuando a descarga de material do caminhão, ele tem pressa por estar próximo do almoço, certo? Então, ao sair do galpão, sente o que? A trepidação, impacto da roda em algo, causando o que? O balanço do material, deixando parte do produto cair, atingindo o senhor Beltrano na cabeça, que não vê a empilhadeira sair do galpão, causando-lhe o que? Escoriações e ferimentos na cabeça e fratura no pulso ao cair no chão, devido ao impacto de material sobre o mesmo. Então, seguindo esse exemplo, a gente vê a aplicação do ciclo W1H, ou seja, em relação ao WADS, o que? O que ocasionou? A lesão grave em pedestre que transitava no local, que no caso era o Beltrano. O why, por quê? Queda de material, operador sente trepidação e roda prende ou bate em algo no chão. Who, como? Operador de empilhadeira e pedestre. Onde? Não, quando? Às 12 horas, no horário de maior fluxo de pessoas passando para ir almoçar. Onde? No galpão onde efetuava-se a descarga de material. E como? Queda de material da empilhadeira. Certo? Então aqui a gente vê nessa tabela como é feita a aplicação do ciclo W1H. E também, pessoal, tem o if. What's if, que é o famoso IC,
que é uma técnica de identificação de perigos, e análise de risco, que consiste na detectar perigos utilizados questionamentos abertos provido pela pergunta e se. Então a gente pode observar aqui no exemplo também, por exemplo, numa organização de uma festa de aniversário, vence a pergunta, e se? Exemplo, se vierem mais pessoas do que esperado, se chover, quais são os perigos e as consequências se acontecer tais problemas? Falta de espaço, falta de bebida, na parte de chover, dificuldade na chegada, pessoas com roupa molhada. Então, tem que ter também, pessoal, no IC, que é o what if, a medida de controle de risco, justamente para evitar esse problema que é ocasionado pelo IC, certo? E temos também, pessoal, a última ferramenta que a gente vai analisar é o famoso diagrama de Chikawa, né? Cujo objetivo dele, né, ele tem todo problema tem causa específica. Então essas causas devem ser analisadas e testadas em forma de categorias. Então, uma a uma, a fim de comprovar qual delas será realmente causa do efeito de problema que se quer eliminar, ou seja, eliminando as causas, eliminando-se o problema. Então a gente pode observar aqui um exemplo. Temos aqui 4 categorias, no caso máquinas, pessoas, métodos e materiais, e temos aqui o problema, que é o efeito, que é o produto com defeito. Então, em relação à categoria de máquina, quais são as causas que poderiam proporcionar esse produto com defeito? Falta de manutenção na máquina e equipamentos obsoletos, ou seja, máquinas bem arcaicas. Em relação ao pessoal, falta de treinamentos, ou seja, trabalhadores não são legalmente habilitados para realizar tal função, e conversas paralelas, como a gente sabe. Isso aqui acaba atrapalhando o rendimento dos trabalhadores dentro da empresa. Em relação ao método, pessoal, quais são as possíveis causas, né, as possíveis hipóteses que podem ocasionar o problema? Jornada de trabalho excessiva dos trabalhadores, né, e falta de controle de qualidade, né, ou seja, falta de controle no processo que estão realizando, para sempre buscar o quê? Melhoria contínua. Porque proporcionando melhoria contínua no serviço, no processo, consequentemente, a gente evita esse tipo de problema. Em relação a materiais, matéria-prima com defeito, né? Fornecido onde o fornecedor pode ter fornecido material danificado, né? Então, é caracterizado como isso. E ferramentas sem corte, ou seja, ferramentas danificadas também podem proporcionar o quê? O produto com defeito. Certo? Então, pessoal, em relação ao diagrama de efeito, né, é importante para utilizar o quê? Para visualizar as causas principais e secundárias do problema, né, como a gente já havia comentado no slide anterior, para ampliar a visão das possíveis causas de um problema, enxergando de maneira mais sistemática e abrangente. Terceiro, para identificar soluções, levando os recursos disponíveis pela empresa e para gerar melhorias no processo, certo? Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula.